Tudo bem com vocês, doutores? O assunto do vídeo de hoje é para te ajudar a vender mais. Isso mesmo. O assunto que eu vou tratar aqui, de fato, vai resolver pelo menos 50% dos problemas que talvez você possa estar enfrentando hoje em relação a vender. E quais problemas são esses? O paciente que fala que vai pensar e não volta, que precisa conversar com a esposa ou com o esposo e não volta. Paciente que fica indeciso, ele está ali na tomada de decisão, mas ele não consegue tomar a decisão e você fica ali tentando e a coisa acaba não saindo. E ele fala que vai voltar depois, que vai ver, que vai pensar, que vai pesquisar e você acaba ali não fechando aquele tratamento. Hoje eu vou trazer para você a solução para esse tipo de coisa que tem acontecido. Claro, resolve todos os seus problemas de venda? Não, mas resolve 50% do seu problema de venda se você aplicar o que eu vou colocar aqui. E se você, dentista, tem interesse por esse tipo de assunto que faz você, cirurgião dentista, assim como eu, crescer, prosperar, ganhar mais dinheiro, conquistar coisas boas sendo dentista, eu vou pedir que você se inscreva e ative a notificação, porque todos os dias vai chegar um vídeo para você, né? O próprio YouTube vai te avisar que tem um vídeo disponível. A minha missão é gravar um vídeo por dia com algum assunto que vai fazer você, dentista, crescer e prosperar. Então, se você se interessa por isso, se inscreva agora. Não deixa para daqui um pouquinho não deixa o vídeo terminar não. Se inscreva agora e ative a notificação para você não perder o vídeo de amanhã, tá certo? Então, começando a falar sobre o assunto que vai ajudar você aí 50% dos problemas na hora da venda, primeiro eu preciso te falar como eu cheguei à conclusão e por que eu decidi gravar esse vídeo. Hoje eu sou sócio de várias clínicas, participo da gestão dessas clínicas e vez por outra a gente precisa ajeitar a parte do processo, a gente precisa ir ali entender o que está acontecendo. E no nosso modelo de negócio, a gente tem o dentista, nossos cirurgiões dentistas, assim como eu também sou cirurgião dentista. Quando eu faço orçamento, eu faço só da parte científica, ou seja, a gente trata do assunto técnico. E se você tem dificuldade em relação a isso, não se preocupa, a gente vai conversar mais sobre isso, até mesmo na mentoria a gente pega na mão e ensina passo a passo de como fazer um orçamento técnico para o paciente. E a gente tem o orçamento financeiro, que pode ser feito pelo dentista, quando ele tem habilidade para fazer, ou a gente pega uma pessoa que já tem habilidade, a gente vai ao mercado e contrata uma pessoa que seja uma vendedora nata e dá a ela o treinamento para isso. Treinamento barato. Isso aí, a gente tem esse material pronto. Mixaria, a gente treina uma pessoa, que pode ser uma recepcionista, uma negociadora, enfim. Você vai ver quem da sua equipe ali vai encaixar realmente para aquela posição ali de fazer a parte do orçamento financeiro. Quando eu faço isso, eu consigo pegar o melhor dentista, o mais especialista, o mais preparado para ser a pessoa que vai fazer o orçamento e depois o tratamento. E eu pego a melhor pessoa que tem de vendas, que eu consegui buscar no mercado, para tratar do assunto financeiro. Olha como é que as duas coisas você consegue tratar com dois especialistas. Às vezes eu tenho um dentista que é especialista em canal, ele vai saber falar tudo de canal e fazer tudo de canal, mas não tem habilidade para tratar da parte financeira. E o contrário também não pode nem existir, Eu pegar uma pessoa que tem habilidade para tratar da parte financeira e querer falar de canal se ela não for dentista. Isso não existe. Só que apesar de eu ter essas duas peças e conseguir trazer as duas melhores peças que existirem para participar desse momento orçamento, eu preciso ter um link entre elas. Aonde, quando o paciente sai do dentista e vai conversar com essa pessoa que vai tratar desse assunto financeiro, ele tem que sair do dentista com confiança, com clareza, entendido o que ele ganha, quais as vantagens dele fazer aquele tratamento, quais os benefícios para a saúde, para o corpo, para o bem-estar dele de uma maneira geral, o que ele perde se ele não fizer, ou seja, o que ele vai ter que enfrentar se ele optar por não tratar aquele tratamento, fazer aquele tratamento agora, quais as consequências para o corpo dele, para a boca dele, para a saúde, para a estética, para o bem-estar dele, para aí por fim, quando chegar na frente dessa pessoa, ela ter que tratar tão somente da parte financeira. Mas a motivação, a responsabilidade, a necessidade de tratar tem que ter saído daqui. E aí, por que eu falei que o que eu vou falar aqui agora vai resolver 50% do problema que você está enfrentando hoje quando o paciente fala que vai pensar, que vai conversar, que vai ver? Quando você não se comunica, você dentista que está fazendo esse orçamento científico de maneira eficiente, ou seja, de uma maneira que a pessoa de fato entenda, quando ele sai desse momento científico e vai para o momento financeiro, seja esse momento financeiro com você mesmo, caso você não tenha treinado ninguém para isso, ou também com uma terceira pessoa, caso você escolheu treinar alguém para isso. Então, o orçamento ele tem dois momentos. Quando ele sai de um momento e vai para o outro momento
seja com o próprio dentista ou não, se você não tiver se comunicado de maneira eficiente, você vai perceber que em muitos casos vai acontecer assim. O paciente fala que vai ver, que vai pensar, o paciente vai falar que está caro. Sabe por que ele acha que está caro? Porque ele não entendeu a importância daquilo ali. Eu vou dar um exemplo para você em relação a isso já, e você vai ver como isso está acontecendo no seu consultório quando eu der o exemplo. Você vai falar assim, cara, parece que o Diogo colocou uma câmera aqui dentro e me viu fazendo orçamento. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso um montão de vezes, já vi um montão de dentistas fazer isso. Então você vai ver que quando eu der o exemplo, você vai pensar que eu estou falando até de você. Mas o que eu percebi nesse momento? De vários dentistas fazendo orçamento, alguns dentistas chegava dentro do padrão que a gente quer, onde o paciente ele vai para a parte da negociação querendo comprar, ele vai ali tentando entender como é que ele vai fazer, se ele vai dividir, se ele vai ter um bom desconto à vista, se ele vai fazer uma parte do tratamento e depois vai fazer outra, mas ele vai fazer a negociação financeira, mas tratar ele quer. E tem alguns que não chegam querendo tratar, chegam com dúvidas, chegam assustados. E na hora que a nossa negociadora começava a expor o tratamento dele, tô vendo aqui que você precisa fazer uma cirurgia de um siso, muitas vezes o paciente fala assim, o quê? Eu tenho que fazer uma cirurgia do siso? Qual que é o siso? Ou então, olha, tá vendo aqui que você precisa fazer um canal. Canal? Qual dente? Ela não é dentista, né? Ela olha lá no odontograma, 36. Ele, 36 é onde? Aqui? Aí ela olha assim, não, é na parte de baixo. E pronto, olha só. Isso não vende, tá? Isso não vende. Esse paciente, ele não entendeu por que ele tem que tratar, o que ele ganha, o que ele perde, isso não vende. E aí a gente foi perceber que não eram todos os dentistas, eram alguns, e a gente foi começar a observar com esses alguns. Pô, você não falou que o paciente precisa de canal? Falei. Você não falou que precisa fazer extração do siso? Falei. Você não falou o porquê? Falei. O paciente chegou, você está precisando fazer um ROT. Um ROT? O que é ROT? Você precisa fazer uma PPRG, né? O que é isso? Mas por quê? Aí nessa hora eu estava na sala dela, o paciente, você precisa fazer um ROT, né? Que é uma PPRG. Mas o que é isso? Aí ela foi lá, pegou o mostruário, mas por quê? Aí ela não sabia por quê. Eu estava ali, mas eu estava neutro. Aí ela falou, para repor seus dentes. Aí ele falou assim, não, mas só falta os de trás. Nem aparece no sorriso. E ela ali ela não é dentista, ela quase que sendo obrigada a concordar com ele. Realmente não aparece no sorriso. Aí eu intervi, expliquei, fomos ver com os dentistas. Aí eu comecei a participar dos dentistas, do orçamento dos dentistas. E o que a gente vê, e já foi visto um monte de vezes, e você precisa entender que isso acontece no seu consultório. Um ambiente odontológico é um ambiente que já causa tensão e medo no paciente. Então, toda vez que um cliente ele entra dentro da portinha do consultório, que ele já dá de cara com aquela cadeira, que ele deita, que a cadeira liga aquele refletor, aquilo ali já... ele vai, quando a gente liga o refletor, o primeiro lugar que o refletor vai é no olho do paciente. Aí a gente ajusta e ele vai para a boca, mas a gente nunca liga com o refletor na boca, não sei o que acontece. Tem ali um sensor que aquela luzinha só mira no olho. Ele já deu aquele choque, aquela fotofobia, e foi para a boca e ele está tenso, ele está com medo, ele vê a gente indo com um espelho, com uma sonda para o lado dele, aquela sonda tem a ponta fininha, ele já começa a pensar, vai doer, meu Deus do céu, e a cabeça dele começa a girar em torno daquilo ali. Aí em algum momento você para falar com o paciente do que ele precisa. Alguns de nós sentam o paciente, mesmo nível, olho no olho para conversar com ele. Outros de nós preferem fazer isso com o paciente ainda deitado, de boca aberta, com foco no olho. E aí você fala, você precisa disso, tem um siso, tem um canal, tem aquilo. E o paciente olha para você apavorado e você pergunta, você entendeu? Sabe o que passa de verdade na cabeça do paciente na hora que você fala que você entendeu? Você é dentista, você é o doutor, você é a autoridade. A gente não tem noção da nossa autoridade. Eu até fiz um vídeo sobre autoridade, tá? Se você puder, eu vou deixar aqui na descrição. Quando terminar esse vídeo, assista para você entender o tamanho da sua autoridade e as oportunidades que você está perdendo por não exercer sua autoridade sobre seus pacientes. Mas ele, olha, é o doutor, é a autoridade. Eu estou aqui passando um aperto danado. Esse homem está perguntando, essa mulher está perguntando se eu entendi. É ruim de eu falar que eu não entendi, hein? Entendeu? E você entende? E a partir daí ele fala Quando vai para a parte financeira, ele não entendeu quase nada. Não entendeu o que ele ganha, o que ele perde, ele não entendeu que seu tratamento tem valor, que seu tratamento não tem preço, porque ele simplesmente não entendeu. E a partir daí, é aquele paciente que termina uma negociação falando que vai pensar, que vai ver, que tem que conversar com o esposo, que tem que esperar o cartão virar e nunca mais volta. Porque ele não entendeu. Ou então volta dali a 6 meses com caso agravado, com caso complicando, e aí aquilo fica mais caro, e aquilo fica mais doloroso, muitas vezes ele até perde um dente. Olha só o nível da nossa responsabilidade em saber fazer um orçamento bem feito.
Saber fazer um orçamento bem feito não é só para você ganhar mais dinheiro, mas é para você oferecer o tratamento a tempo para o paciente. Porque um orçamento mal feito não ajuda ele a tomar a decisão. E se ele não tomar a decisão de tratar no momento certo, ele vai tratar no momento, muitas vezes, já sofrendo de uma infecção, já passando por dor e muitas vezes até perdendo um elemento dentário, porque ele simplesmente não entendeu e como ele não entendeu, não fez sentido para ele tratar naquele momento e ele adiou aquele tratamento ou foi tratar em outro lugar, foi tratar às vezes com uma pessoa que é menos preparada do que você, que é menos responsável do que você, porque a comunicação não foi eficiente com esse paciente. Então agora eu vou te dar a dica, vou dar o exemplo que eu falei que você vai se reconhecer e vou dar a dica para você nunca mais fazer um orçamento ruim, um orçamento que o paciente não entenda, um orçamento onde você vai se comunicar de maneira ineficiente. Você nunca mais vai fazer isso, você vai se comunicar sempre de maneira eficiente. E a partir daí você vai ver como você vai aumentar o número de fechamento. Eu quero que você comece a aplicar isso hoje. Não deixa para amanhã não. Comece a aplicar hoje e você vai ver o quanto vai aumentar. Essa clínica em questão que eu estou falando com vocês, a gente pegou um grupo de dentistas que estava sofrendo essa dificuldade. Só para você ter uma noção, a média de conversão desses que estavam tendo dificuldade era de 30%. Olha bem, 30%. Conversão é, cada 10 pacientes que eles faziam orçamento, 3 de fato virava cliente, começava a fazer o tratamento. Então 30%, cada 10, 3. Depois que eles escutaram isso que eu estou falando com vocês, claro que eles fizeram o curso completo, eu estou te dando aqui uma fração do curso. Se você tiver interesse sobre o curso completo, sobre a mentoria, a gente vai conversar sobre isso num outro momento. O momento agora é você entender que, aplicando o que eu vou colocar aqui, eles saíram de 30% para 80%, ou seja, cada 10 pacientes, 8 se tornaram clientes. Estão se tornando cliente a partir de agora. Então eles estão lá fazendo o orçamento dele hoje, cada 10 clientes, 8 está virando tratamento. E eu até falei com eles, vocês acham que aumentou de 30 para 80? Não aumentou, aumentou de 30 para 100. Porque aqueles 20% que não fechou porque realmente não podia. Não era o momento, não era a hora, não tinha grana, não tinha como fazer. Mas eles vão voltar para fazer com vocês, porque eles entenderam, eles se comunicaram de maneira eficiente. Ele entendeu de fato e ele quer tratar com você. Ele só não consegue tratar agora, mas ele vai voltar para tratar com você em algum outro momento. Mas de cara, ou seja, no mesmo dia, no mesmo momento, a gente pulou de 30 para 80. E eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente vai fazer um orçamento para um paciente, né? Eu vou dar um exemplo real que aconteceu, tá? O que você... Vamos pensar, um paciente adulto, 43 anos, tem apinhamento, tem tártaro por causa daquele apinhamento, tem dificuldade de passar fio dental, o fio dental agarra, ele até já está desistindo, ou já desistiu, quase não passa fio dental, porque quando desfia o fio dental, aquilo dá pressão, ele tenta enfiar um outro fio dental, às vezes desfia o outro também, ele fica numa peleja para tirar aquele fio dental por causa daquele apinhamento. Aí você vira para esse paciente e se comunica assim: aqui, você sabia que você precisa usar aparelho? Aí ele responde assim: ah não, mas aparelho é para criança, é para jovem. Não, o adulto pode usar aparelho também. Ah não, já estou com 43 anos, já casei, já fiz o que tinha que fazer, não tem interesse não. Ah, então tá, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui no seu orçamento e a gente conversa sobre isso. Olha o nível da comunicação. Você acredita de fato que essa pessoa entendeu o que ela precisa do aparelho e que as vantagens e as desvantagens dela tratar com fazer o tratamento ortodôntico? Ela não entendeu. Agora eu vou falar para você uma comunicação eficiente. O dentista fez assim, uma dentista mulher. Olha, você já percebeu que quando você passa o fio dental sangra demais nessa região aqui? Já. Você sabe o que é esse sangue? Não, esse sangue é gengivite. A gengivite está sendo causada por causa de bactérias que estão ficando acumuladas aí porque a cerda da escova não consegue entrar por causa desse seu apinhamento. A posição que os dentes estão não deixa a cerda da escova entrar. E você mesmo já me relatou que você não está conseguindo passar fio dental, porque quando você passa, desfia. E quando desfia dá pressão, essa pressão te deixa irritado, você envia outro fio e vai ter uma sequência de problema. Agora deixa eu falar uma coisa importante. Essa bactéria que está aí nesse sangue que está na sua gengiva, ela está disponível para circular no seu sangue e no seu corpo inteiro. Então o sangue que passa na sua boca, ele também passa no seu cérebro, ele passa no seu braço, ele passa na sua perna e passa no seu coração. E ele pode carregar essa bactéria para qualquer lugar que ele passar, inclusive para o seu coração. E se ele passar no seu coração e essa bactéria se alojar ali, você vai ter uma doença gravíssima que é muito difícil de tratar. Boa parte das pessoas que têm essa doença morrem. Aí vai lá, abre no Google e mostra para ele, olha aqui, ó, miocardite bacteriana. Vamos ler aqui o que está falando nesse artigo? Esse artigo está dizendo que 90% das pessoas que têm essa doença são de bactérias causadas, são bactérias bucais, são bactérias que estão na boca, que são carregadas para o coração. Você está vendo aqui que 90% das pessoas que morrem disso
morrem por causa de uma bactéria que está na boca dele, e você tem essa bactéria aí, e você tem a gengivite aí, que além dela poder virar uma periodontite e você até perder seus dentes, mas ela também pode te matar do coração. Sabe o que esse paciente escutou de verdade? Caraca, eu tô correndo risco de vida. Olha o que esse paciente escutou. Estou correndo risco de vida. E a partir daí ela fala assim, mas a gente tem a solução. A gente vai tratar com um aparelho ortodôntico, a gente vai deixar esses dentes alinhados e você vai ter uma facilidade na higienização, a cerda da escova vai entrar em regiões que ela não tem entrado, você vai passar o fio dental, ele não vai desfiar e você vai conseguir manter o padrão de higiene que precisa para não ter esse problema. Nessa hora, você acha que esse paciente vai falar assim, já casei, já tô velho, vou usar aparelho? Não vai. Agora, isso é uma dor dele, não vai mudar. Poxa, eu com 40 e poucos anos usando aparelho, talvez ele está se enxergando ali com a boca toda colorida, com a borrachinha preta e vermelha do Flamengo, alguma coisa do tipo. Aí ele vai falar isso com você. Mas como é que pode eu, adulto, boca colorida? Aí você vai dar as opções. Olha, a gente tem o aparelho convencional sim, mas temos o aparelho autoligado, que já não depende de você usar a borrachinha. Ah, mas eu também não queria o metal. Nós temos o aparelho de porcelana, nós temos o alinhador e aí você vai ver dentro do leque de opções que você tem o que vai encaixar no tratamento dele. Mas fato é, você vai ter condição de salvar a vida do paciente, porque nós dentistas muitas vezes fazemos isso, salvamos vidas, sem o paciente saber. E por que ele não sabe? Porque a gente não se comunicou de maneira eficiente. Nesse dia que foi feito esse orçamento, eu estava na recepção. Depois que eu faço esse treinamento, eu fico na recepção para poder ver o que está acontecendo. Os pacientes estão por ali pela recepção, eles não sabem que eu sou dentista, que eu faço parte ali do treinamento. E eu sento do lado, pergunto, e aí, o dentista é bom? Pô, também estou esperando meu horário e tal. Começo a trocar uma ideiazinha ali com eles. Essa paciente em questão eu nem precisei, porque ela estava com a acompanhante. Aí ela já sentou do lado da acompanhante e falou assim, a dentista é ótima. Olha bem, ela não sabe se a resina que ela vai ser usada é uma resina da 3M, ela não sabe se o anestésico é uma alfacaína, um Lidosterzin, ela não sabe nada. Ela não tem noção do tratamento que vai ser feito nela. O material que vai ser usado, a qualificação do dentista, mas aí ela já definiu que a dentista é ótima. E sabe por que ela definiu que a dentista é ótima ali? Porque ela se comunicou de uma maneira que nunca ninguém se comunicou com ela. Ela virou para outra pessoa que estava do lado e falou assim, ela me falou coisas que nunca nenhum dentista me falou. Nessa hora, minha cabeça virou um turbilhão de curiosidade. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que ela falou com essa mulher? E ali eu já doido para ir saber, mas eu não podia perder aquela conversa. E ela ali aguardando para ser atendida pela nossa negociadora, como eu falei no início, a gente tem 2 momentos de orçamento, ela fez o primeiro momento, voltou para a recepção e estava aguardando para ir para o segundo momento. E eu ali já tenso com aquilo ali, e ela falando com a acompanhante, é mesmo? Nossa, a dentista é fera, cara, ela enxergou um negócio aqui na minha boca, poxa, e falou ali mais ou menos, não soube explicar com riqueza de detalhes para a acompanhante dela, não sei se é irmã, se é amiga, mas estava ali com ela. E elas se comunicando ali, eu cheio de curiosidade, querendo entender o que era aquilo. E quando eu fui conversar com a dentista e que ela me explicou o que ela fez, o que ela falou, eu tenho certeza que essa pessoa com 40 e poucos anos, vários dentistas já falaram com ela sobre gengivite, vários dentistas já falaram com ela sobre a necessidade de colocar o aparelho. Só que todos esses que falaram com ela ao longo da vida dela, poxa, uma pessoa com 40 e poucos anos, ela foi quantas vezes no dentista? Se ela foi de 6 em 6 meses no dentista, com 40 e poucos anos, você tem que ter ido 80 vezes no dentista. Se foi uma vez por ano, que já não é o adequado, ela tem que ter ido 40 vezes no dentista. Se ela foi ano sim, ano não, que seria um risco enorme, ou seja, ir de 2 em 2 anos no dentista, ela foi 20 vezes no dentista. Mas pior, se ela foi de 4 em 4 anos, que aí sim realmente é pagar para ver. Ela foi 10 vezes no dentista. Você acredita que indo 10 vezes, ou 20 vezes, ou 40 vezes no dentista, ou 80 vezes no dentista, nunca ninguém falou da importância de tratar da gengivite, da importância dela fazer um tratamento ortodôntico? Claro que foi falado, só que ninguém se comunicou de maneira eficiente, e se não se comunicou de maneira eficiente, entrou no ouvido e saiu no outro. Por isso que chega na hora do orçamento, o dentista fala assim, mas eu preciso de rote? O dentista não, né? O paciente. Mas eu preciso de rote? Mas eu preciso de aparelho? Mas eu preciso de canal? Porque não entendeu. Então, eu vou dar agora a dica final, para você se comunicar de maneira eficiente e, de fato, ganhar dinheiro com odontologia, porque você vai fechar mais orçamentos, você vai investir menos em marketing. Como é que você ganha dinheiro? Investindo menos em marketing. Você não vai precisar mais fazer 100 orçamentos no mês. Talvez com 30 orçamentos no mês você vai vender o dobro do que você está vendendo fazendo 100. Então você vai investir menos em marketing, ou seja, já vai sobrar mais dinheiro para você, e você vai ter mais atendimentos e menos orçamentos. Porque à medida que você faz mais atendimentos, você vai fechando mais tratamentos, ou seja, aumenta sua conversão,
você começa a ocupar a sua agenda com tratamentos. E se você vai ocupando sua agenda com tratamentos, vai sobrando menos espaço para orçamentos. E a partir daí você já começa a ter pacientes fazendo indicação. Pensa uma pessoa que chega em casa e fala com a mãe, e fala com a irmã, e fala com o cunhado, e fala com o esposo, que foi num dentista e ele falou coisas que nunca nenhum dentista falou na vida dele para ele. Cara, imagina, eu tava ali fervendo de curiosidade para saber o que foi que essa pessoa falou. Imagina esse pai, esse irmão, esse cunhado, pensa assim, cara, que dentista é esse? Ele vai querer ir lá também. Você percebe que você não tem mais gasto, ou um gasto mínimo com marketing? E aí eu te falo, para entrar de fato na dica, né, que vai ser disruptiva. Na verdade, antes de entrar na dica que vai ser disruptiva para a sua vida, eu queria te pedir que você me ajudasse. Já que eu estou te ajudando, vamos fazer uma troca. Compartilha esse vídeo para algum dentista. Você vai ajudar o dentista e você vai me ajudar. Deixa o like, porque deixando o like você me ajuda demais, mas demais mesmo. E confira se você está inscrito. Como eu falei no início, todo dia vai ter um vídeo como esse para você. Tá joia? Mas voltando para o assunto de fato. Essa pessoa que passou por esses 40 ou 80 atendimentos ou 20 atendimentos ao longo da vida, e o que ela escutou foi assim: o que você acha de usar aparelho? Você já pensou em usar aparelho? Você sabia que você precisa de aparelho? Foi isso que ela escutou. O que o profissional de saúde está fazendo? O que o dentista está fazendo? Ele está transferindo para ela a responsabilidade de decidir se ela vai tratar ou não, sendo que ela não tem o conhecimento necessário, o conhecimento técnico, científico, para ela decidir. Mas nós, dentistas, muitas vezes fazemos isso, transferimos para a pessoa essa responsabilidade. O que você acha de tratar com tal coisa? Ele não acha nada, e por ele não achar nada, aquilo não faz sentido nenhum. E se não faz sentido nenhum, ele não fecha, ele não compra o tratamento. E se ele não compra o tratamento, ele perde, porque o caso dele vai se agravar, vai piorar, ele pode morrer por causa daquilo ali. E você perde, porque você investiu em marketing, investiu em uma série de coisas, e aquele orçamento não virou tratamento. Você já foi em algum médico que ele virou para você e falou assim: o que você acha de tomar uma injeção? Ou ele falou com você assim: já pensou em tomar uns antibióticos? Ou você já ouviu algum médico falar com você assim: o que você acha de usar um óculos? Não. Se você precisa do óculos, ele faz assim, ó: vai lá e faça o óculos. Vai lá e faça o óculos. Ele é a autoridade, ele é o profissional de saúde. Ele toma a decisão. Ele diz: vai lá e faça o óculos. Você já foi em algum médico que falou, né? O que você acha de tomar uma injeção? Não. Aqui, ó. Vai lá e toma a injeção. Eu sei o que você precisa e o que você precisa é tomar essa injeção. E o paciente não tem conversa. O que eu preciso da injeção, ele vai lá e toma a injeção. Agora eu, como dentista, o que você acha? Já pensou sobre? Já te falaram o que você precisa? São palavras que têm que ser abolidas da nossa boca. Nunca mais pode sair da nossa boca. A gente precisa dar uma orientação reta e clara. A gente precisa passar para o paciente de fato o que ele precisa. A gente precisa falar aquilo que o paciente nunca ouviu. E falar de forma que ele de fato entenda. E por último, indicar o tratamento. Não perguntar o que ele acha. Eu gosto até de finalizar esse processo do orçamento científico dizendo assim: eu vou te tratar. Você vai lá, vai conversar com a nossa responsável financeira e eu vou estar aguardando você na minha agenda. Ela vai te colocar na minha agenda para eu te tratar. Eu já afirmo, eu vou te tratar. Não tem conversa. Eu vou te tratar. Acabou. Orientação reta e clara. Eu não perguntei se ele quer tratar comigo. Eu nunca me desprezo no paciente assim: ó, vai lá, vê direitinho quanto que custa, e você vê, de repente você volta, você pensa direitinho. Nunca. Quando eu fazia isso, meu índice de conversão era baixíssimo. Depois que eu aprendi a fazer do jeito certo, e agora que eu ensino a fazer do jeito certo, o índice de conversão vai lá em cima, na casa dos 80%. E agora a dica que de verdade vai fazer você fazer isso e funcionar. Tem um percentual de paciente que, apesar de você se comunicar desse jeito que eu expliquei aqui agora, esse paciente ele ainda assim não entende. Então você precisa confirmar que ele entendeu. Você precisa colher um feedback do paciente. E eu vou te ensinar como você faz isso aqui agora. Vou usar um outro exemplo. Vou usar aquele primeiro exemplo que eu tinha falado do paciente do rote, que ele fala assim: mas por que um rote? Só aparece os dentes da frente? Porque o dentista, né, falou de maneira que ele não compreendeu. Então vou dar um exemplo. Chegou esse paciente do rote, eu vou me comunicar com ele assim: olha, botar um espelho na mão dele, ou uma câmera intraoral, ou um scanner. Olha seus dentes, estão ficando desgastados. Por quê? Porque você está fazendo a trituração do alimento na frente. Você perdeu os seus dentes de trás. E a partir do momento que você perdeu esses dentes de trás, você está desgastando os dentes da frente. Se você não repor esses dentes de trás, seja via rote, seja via implante, se o caso couber implante, né? Enfim, se a gente não repor esses dentes de trás, você vai continuar desgastando. Se continuar desgastando, você vai ter que tratar canal de cada um desses dentes, porque vai chegar no nervinho.
Você já parou para pensar o que é o nível de um tratamento de ter que abrir dente por dente, tomar anestesia dente por dente e tratar o canal de dente por dente? E você consegue interromper isso se você repor os dentes de trás? Repondo os dentes de trás, a gente vai aumentar sua dimensão vertical, você vai parecer mais jovem. Olha a informação, você vai parecer mais jovem. Hoje o ser humano gasta fortunas, gasta muita grana para parecer mais jovem. Você tem noção do que é uma pessoa parecer mais jovem a custo de um rote, a custo de um implante? Olha bem, além de todos os benefícios, ela vai parecer mais jovem. Você tem noção do impacto que é você falar uma coisa dessa para a pessoa? E é verdade. Se aumentar a dimensão vertical de uma pessoa, né, que perdeu os dentes posteriores, ela parece de fato mais jovem. Então você vai falar isso com o seu paciente, você vai parecer mais jovem, você vai poder voltar a triturar os alimentos lá atrás, nós vamos reconstruir esses dentinhos da frente para proteger essa polpa, para não deixar, né, realmente isso aí evoluir para um canal. Eu já dei toda essa informação para o paciente. Então ele precisa chegar na fase do orçamento financeiro tendo entendido, cara, eu vou repor esses dentes. Eu não sei se vai ser com rote, eu não sei se vai ser com implante, eu não sei se vou dividir, eu não sei se eu vou pagar à vista, eu não sei se eu vou pagar primeiro a parte cirúrgica do implante e daqui a 6 meses eu pago a parte... Mas que eu vou repor? Vou repor. Eu preciso repor esses dentes. Fato, eu me comuniquei de maneira eficiente. Mas apesar de eu ter falado isso e de eu ter me comunicado de maneira eficiente, lembra do peso da autoridade? Lembra que muitas vezes o paciente não entende nada e ele fala porque ele está ali naquela pressão do tipo, eu tenho que sair logo daqui. Se eu falar que eu não entendi, vai demorar mais. Como eu vou falar que eu não entendi para o doutor? Olha a autoridade dele. É ruim de eu falar que não entendi, hein? Vou falar que entendi para acabar logo. Então tem ainda, apesar de você já estar se comunicando de maneira muito melhor, ainda vai ter um percentual que vai cair, né, nesse looping, né, que vai cair naquele espiral ali de vamos acabar logo com isso. Então nessa hora, quando você acabar de dar a explicação, você tem que falar para o seu paciente assim, ó, pega essa dica, hein? Essa é dica bônus e está saindo de graça. Tem gente pagando caro e sem mentoria, pega essa dica. Você vai falar com esse paciente assim. De tudo que eu te falei, qual foi a maior vantagem que você percebeu em começar a fazer esse tratamento agora? Começar o quanto antes, começar para ontem fazer esse tratamento. Qual foi a maior vantagem que você percebeu? E aí, se o paciente prestou atenção em você, ele vai falar com você. Olha, a maior vantagem para mim é parecer mais jovem. Eu estava realmente pensando aqui em fazer uma cirurgia e tal. Poxa, se eu for parecer mais jovem, a esse custo eu prefiro começar por isso aqui. Aí você vai entender que a dor daquele paciente é parecer mais jovem. E aí você vai ter gatilhos para você entrar naquilo ali. Você vai propor outras situações. O que mais eu consigo oferecer para esse paciente parecer mais jovem? Poxa, e um clareamento? E de repente a gente reconstruir aquela pontinha daqueles incisivos ali que já estão gastos, poxa, seus dentes estão quadrados. Você sabia que se eu consigo colocar ali uma anatomia no seu dente, que quando você der um sorriso vai parecer que você também está mais... E aí você vai levando para outras áreas. Ele te contou a dor dele e ele te confirmou que ele entendeu o que você falou. Outro paciente, a resposta pode ser, olha, a maior vantagem de eu fazer esse tratamento é eu não precisar tratar canal dos dentes. Nossa, morro de medo de tratar canal. Alguns desses dentes que eu perdi foi porque eu adiei o tratamento de canal, porque eu tinha medo de tratar canal. Eu fui adiando, perdi esses dentes. Agora você está me falando que eu posso ter que tratar canal desses dentes? Deus me livre, se eu tiver que tratar canal desses dentes, eu vou preferir tirar. Se eu tirar, eu vou ter que usar dentadura. Não, eu vou repor esses dentes. Que repondo esses dentes, eu conservo esses daqui. Aí você já entende que esse paciente tem um problema de medo, um problema de dor, um problema de sofrer. E aí você vai conduzir esse tratamento desse paciente para toda uma situação onde você precisa oferecer o tratamento mais confortável possível para ele, para você fidelizar esse paciente, onde você entendeu que o grande impacto para ele é não sofrer. Então ele vai tomar a decisão de repor aqueles dentes ali, é para não sofrer. Vocês estão entendendo como? Um outro paciente ele pode falar, se eu vou triturar melhor o alimento, talvez vai me ajudar na minha situação da minha gastrite, porque eu estou sofrendo com isso, estou com uma úlcera e tal. O médico já falou que talvez tenha a ver com os alimentos, então de repente isso aqui vai me ajudar. Aí você vai perceber que esse paciente já está preocupado com a saúde de uma maneira geral. Já é um paciente que está entendendo que a boca interfere no corpo inteiro. E aí você já vai nessa linha de pensamento com ele. Agora, o principal é que você vai ver que vai ter um percentual de paciente que quando você perguntar para ele assim, qual é a maior vantagem que você percebeu de começar esse tratamento comigo agora? Que ele vai dizer para você assim, peraí, como é que é mesmo? Aí nessa hora ele vai falar com você assim, ou vai falar ou vai ficar ali naquele e você vai ter que ajudar ele. Mas enfim, vai chegar um momento que você vai ter que explicar para ele de novo. Ou ele vai te pedir, fala de novo, doutor.
Ou você vai perceber que ele está naquele tá ficando constrangedor, você vai falar com ele assim, ó, não preocupa não, deixa eu lembrar aqui para você. Aí você vai fazer todo o discurso de novo. Só que na hora que você fizer esse discurso de novo, ele vai ter percebido o seguinte, esse doutor, ele dá a matéria e logo em seguida ele faz a prova. Eu não sabia que ele ia me cobrar, agora eu sei. Aí o nível de atenção para você nessa segunda explicação é outra. Esse cara vai te assistir assim, ó, desse jeito, porque ele sabe que quando você terminar você vai perguntar de novo. E ele não quer passar o constrangimento de não saber responder. E aí quando terminar, ele vai te dar a resposta. E essa pergunta, qual é a maior vantagem de você começar a tratar para mim agora, vai criar dentro da cabeça dele uma conexão mental aonde ele entendeu que ele de fato precisa começar a tratar daquilo ali naquela hora. Lembra do exemplo que a doutora usou no caso, né, da ortodontia? Quando foi perguntado para ela, qual é a maior vantagem de você começar a tratar isso agora? Sabe o que o cérebro dela fez com ela? Gerou a seguinte frase, eu preservar meu coração, eu preservar minha saúde, eu não correr o risco de morrer. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu não posso nem pensar em morrer agora. Eu tenho muita coisa para fazer. Olha a conexão mental que foi gerado nela. Então, ela já vai para a parte da negociação financeira, vendo o que cabe no bolso dela. Se couber um alinhador, ela vai comprar um alinhador. Se não couber, ela vai comprar um aparelho de metal. Mas fato é, ela vai tratar. Porque o próprio cérebro, não sou eu dizendo para ela que ela precisa tratar agora. É ela dizendo para ela que ela precisa tratar agora. Você fez ela fazer esse raciocínio, esse nível de raciocínio, essa complexidade de raciocínio. Você fez ela gerar isso dentro dela. E a partir do momento que ela gerou isso dentro dela, é dela. Isso não sai mais da cabeça dela. Ela não vai ser convencida por A, nem por B, nem por seu ninguém de que aquilo ali não faz sentido. Ela gerou aquilo ali, é dela. Ela entendeu e ela gerou aquele senso de urgência. Quando for para a parte financeira, você vai ver que se o paciente não puder fazer o tratamento todo, ele vai fazer parte do tratamento. Se ele não puder pagar à vista, ele vai criar uma condição para ele pagar parcelado. Ou ele vai fazer um empréstimo, vai pagar à vista, você vai dar um desconto para ele, ele vai se beneficiar com aquele desconto e aquele empréstimo já não vai ser tão caro. Alguma coisa vai acontecer e ele vai tratar com você. Tá joia? Espero que tenha ajudado. Se você tem interesse sobre esse conteúdo completo na mentoria, não se preocupe porque isso vai ser tratado com muito mais detalhe e com muito mais opções. E vai ser entregue um manual a respeito disso para você. Nós vamos fazer isso junto. Você vai me ver fazendo, eu vou fazer junto com você, você vai fazer junto comigo e depois eu vou te observar fazendo. Então você só vai ser liberado para fazer a respeito disso na hora que você estiver realmente, de fato, seguro demais da conta de estar fazendo isso daí. Tá bom? Ó, lembrando para deixar o like, lembrando para você ativar a notificação e para você encaminhar para outro dentista, porque eu tenho certeza que você vai ajudar o colega também. Tá joia? Assista o vídeo que eu estou deixando na descrição e a gente se fala nesse próximo vídeo então. Tá bom? Fique com Deus. Tchau.